sarna da alma, angústia da alma. É mais ou menos semelhante na psicanálise a falta, a angústia da falta. A vida toda é para entrega. E na homeopatia a gente vai ajudando os pacientes a fazer esse exercício, uns dão conta, outros não dão conta. Como é que é isso? Como é que você saca, por exemplo, que a homeopatia tem muito a ver com as emoções, com a personalidade, por exemplo. A personalidade, o dom do vai que, né? Eu brinco que são as personalidades que estão sempre atentas, mas num nível maior de estresse, são muito sujeitas à ansiedade, a pânico, porque eles têm aquela ilusão de que podem controlar tudo. Que tudo pode ser resolvido quando a gente sabe que não. Então leva muito tempo para essa personalidade aprender isso. Né? Como é que você vê dentro da homeopatia, que é uma curiosidade minha, o tipo de sintomas, os tipos de personalidades e os tipos de remédios? Então, olha só, é mais ou menos assim, porque ele vai contando o sofrimento dele. Né? Então, vamos supor um exemplo. Eu tenho que ficar cuidando da minha filha o tempo todo. Eu não deixo ninguém cuidar. Eu que tenho que sei que, não sei o que. Ela vai descrevendo como ela é, como a pessoa é. E onde é que está o medo dela. Né? Aí você vai ver que na história, nesse exemplo, tem um medo do abandono, o medo do descuidar. Graças ao medo do abandono, descuidar, nasce aquela que cuida, que protege. É o dom dela. Só que está desmedido. Com certeza. Aí nós vamos ver lá na lista dos remédios que na experimentação foi suscitado esse excesso essa dinâmica, de responsabilidade. Que na linguagem homeopática chama psora. Psora é o quê? Psora é um termo que significa sarna. Sarna da alma, angústia da alma. É mais ou menos semelhante na psicanálise a falta, a angústia da falta. Né? Então você vai ver lá, ela falando da falta, do abandono, dos cuidados, e agora ela cuidando, protegendo. Qual o remédio que tem essa dinâmica na experimentação? É tal remédio X. Então vamos dar para ela. E aí, quando é menino, é a mesma coisa, que está lá desde cedo. Isso que é bonito, sabe, Ana? Que eu oriento muitos pais. Em vez de fazer diagnóstico, observa o sentimento que está por detrás. O que é? Porque os pais falam assim, vou dar um exemplo. O menininho saiu do banheiro com a mão suja de cocô, 5 anos. Foi passar na parede. O diagnóstico da mãe é, meu filho é porco. Olha o que ele está fazendo. Ou tá maluco. Tá maluco, qualquer coisa. Ou quer acabar comigo. Enfrentamento. Faz isso pra me irritar. Já tô cansada, já tô atribulada, eu que faço tudo. A gente já tá notando a dinâmica da mãe, né? Quase não tá dando remédio pra mãe também. Isso. É isso que acontece. Vem cá pra cuidar de você, né? Pra poder melhorar. Aí o menininho, aí a orientação é, pergunta a ele, o que aconteceu? O que tá fazendo você passar? Aí o menininho, filho, o que você tá passando cocô na parede, não sei o quê? Eu fui fazer cocô, dei descarga, o cocô não foi embora, eu empurrei ele porque tinha que ir embora. Ele é solícito, resolvedor. Sim. Que lindo. Aí nós começamos a ver todas as histórias dele, de birra, é porque era ele que tinha que resolver. Ele é solícito. Então ele botou a mão no cocô porque o cocô não descia. Não descia. Ele tinha que ir embora. Aí o que a mãe fala? Não, mas você é incrível mesmo. Você tentou resolver um problema. Parabéns. Vamos lavar a mão? Acabou. Não condenou. Se você condenar ali, você condena a alma, a essência. Colocar. Da próxima vez chama a mamãe que ela te ajuda. Ou isso. De uma forma melhor, né? Também, alternativa. E até aí tem que tomar cuidado, né? Porque a mente da criança até 6, 7 anos é a mente pura, inocente, crística, né? Não tem ego ainda. Aí aconteceu com o menino, isso que você falou de gritar do cocô. Tá lá, cadê o menino? Tá no banheiro. Uai, o que você tá fazendo aí no banheiro? Até agora, tem meia hora. A senhora falou que não podia gritar. Ele falava assim, acabei! E gritava. Não grita não, menino. Ele ficou mudo. Ficou Olha lá. só como é que é a linguagem do sentimento, né? Como que dá bagunça. É o que está acontecendo demais hoje. O dom da criança já está ali desde cedo. Nessa parte de 3, 4 anos, a criança é reativa mesmo, né? Porque tem que experimentar tudo no mundo. Ela está intenso e aí começa a surgir os nomes. Transtorno opositor, transtorno não sei o quê. Começa a adora encaixar na cama do cruz. As orientações para pais, né, que a gente dá, eu quero que você que eu chegue em casa e você esteja de banho tomado. Ele é desafiador. Ele nunca está de banho tomado. Aí eu pergunto,
Pai, que horas você chega? Tem dia que eu chego às 3, tem dia que eu chego às 7. Então, vamos mudar a forma. Vamos combinar todo dia, às 5 da tarde, eu quero você de banho tomado, independente do papai chegar ou não. Porque aí eu vou perguntar à criança, eu nunca sei a hora que ele vai chegar. Nunca sabe. E mais ainda, dependendo do dom daquela almazinha que está ali, se imagina, a gente fala assim, ele é autoritário. Às vezes ele tem uma alma de gestor, comandante, coronel, redireciona isso aí, ele vai fazer uma gestão. Ele é desafiador. Às vezes é alma de aventureiro. Você condena o desafiador, você condena tudo. Eu lembro de um cliente meu, ele tinha uma garra incrível. Porque ele pegava e fazia com garra. Aí com 12 anos, ele entrava nos concursos, nos campeonatos de tênis, essas coisas assim, ganhava todas. Um belo dia teve um campeonato do clube dele lá, e o diretor, sabendo que ele se inscreveu, proibiu dele participar. Porque ninguém ia se inscrever porque já sabia que ele ia ganhar. Uma loucura, né? Uhum. Ele surtou mesmo. A garra transformou em agarrar. Agarrou todo mundo, foi um surto psicótico mesmo, internou. Quebrou aquela rigidez, né? Foi acalmando, tratando, acalmando. Hoje ele cresceu, tem uma academia, e o que ele faz? Ensina os outros a ter garra. Ao invés de agarrar o outro, ou querer ele ser o patrimônio, ele ser Deus da garra. Porque a questão nossa é meio mística mesmo. A gente quer ser o Deus daquilo que a gente é bom. Então você vai vendo isso na criança. Desde cedo, pequenininho, já está ali. Já tá. E esses meninos de hoje estão impressionantes. A capacidade de expressar a beleza deles. Tem menino de 7 anos que a mãe chega apavorada, a menina vira e fala para mim assim: é muito difícil viver nesse mundo de ilusões. Vou ter que enfrentar a escola, não serve para nada. A vida verdadeira é do espírito. Eu falei, como assim que essa menina está falando isso? 7 anos. A mãe achou que era para suicidar. Sim. Né? Aí vem o outro, o meu neto, 4 para 5 anos. Não reconheço o poder da minha professora, vou fingir. Não reconheço. Ele está um pouquinho avançado mas tá tudo assim. No processo de individualização, que ocorre, foi o que você falou, 6, 7, mas eu tenho visto as crianças fazendo isso entre 4 e 5. Exatamente. Aquela idade clássica que a gente falava não funciona mais. Reduziu. O nível de consciência. Então, expandiu muito. É essa coisa bonita. De repente você tem um menino, como aconteceu lá na creche. Né? O menino pé da vida, brigando com todo mundo. Aí você começa a perceber os gatilhos. Isso que eu oriento os pais. Observa os gatilhos. Porque o pai e mãe tem essa coisa. Chega um filho, como é que seu filho é inteligente e alegre, brincalhão? Eu falei, não vai dar nada. Qual filho, menino que não é inteligente? Observa os gatilhos. Quais são os gatilhos? Aí começou a observar. O que acontece? Sempre que ele via alguma coisa que ele julgava errado, que não era justo, ele quebrava o pau. Ou seja, ele estava transformando a justiça dele em justiceiro. Xerife. Excesso. Novamente desmedida. O excesso, né? O que você faz? Põe ele no lugar dele. Ele é xerife, então reconhece a beleza dele, põe ele para fiscalizar. Põe na porta da sala. Fiscalizava os meninos, tá o uniforme certo, não pode falar durante a professora, tem que respeitar. Foi o xerife, acalmou. Vai acalmando. Ou seja, é o que eu digo sempre, não é fácil. Tem que encontrar um campo de realização do seu dom. Isso é tão difícil. Você está falando uma coisa maravilhosa, que eu acho que é o remédio primordial que a gente pode fazer na educação, não só dentro de casa, mas na educação escolar. É, desde muito cedo, identificar o dom ou os talentos das crianças. Isso. Só assim a gente pode apostar em justiça, porque justo é você fazer o que você nasceu para fazer. Isso. Né? É a sua vocação. De uma maneira medida, não desmedida. Isso, medida, né? E direção. Exatamente. Então, na realidade, a educação tinha que ver isso. Isso. E eu sinto hoje que existe não existe esse processo, nem dentro de casa.
nem na escola, na educação. Essas crianças vão crescendo e chegam ali na adolescência, eles querem, tipo assim, reproduzir o que está dando certo. Quase que um movimento de bando. Isso. Né? Aí eles vão ali, não, fulano tá, sei lá, é palestrante, é jogador. Que é sucesso. Então E aí vai, e você vê que depois vem um vazio. Está deslocado, desencaixado. Está desencaixado. E dá em nada. E você vê que a gente vive hoje uma epidemia já há muito tempo, uma pandemia de suicídio. E aí o que acontece? Você vê o índice alto de jovens que iniciam a faculdade e vão trocando de matéria, trocando de profissão. De curso. De curso. Uhum. Porque até o modelo da faculdade hoje, clássico, não oferece essa dinâmica. Não, você tem que se encaixar. Você não encaixa o seu talento... Aonde, nos modelitos que a faculdade oferece. A faculdade te dá um modelo e você tem que se encaixar. Exemplo louco de um cliente meu. Quando pequeno, ele adorava fechar e abrir gavetas e portas. Vou dar um nome para isso. Bom, abrir e fechar a gaveta. Se a gaveta está fechada, ele abria todas do armário. Estava aberta, ele fechava tudo. E porta, e era assim. Imagina, né? O caos dentro de casa. Imagina um menino desse 4, 5 anos, que impõe mesa, difícil dialogar da razão, tem que ser na base da autonomia moral de Piaget, se ensina ou não, você tem o direito de ficar feliz ou não, e vamos embora. Tá, sabe o que ele faz hoje? Gente, parece mentira, mas é lindo. Responsável pelo controle de válvulas da Petrobras. Das estações de petróleo. Sim. Abre e fecha. Ele é que é o responsável. No mar. Aqui no mar no mar que ele trabalha. Ele trabalha em casa, plataformas. Internet. Mas monitorando tudo. Monitorando as plataformas marítimas. Perfeito. Falei, Jesus, olha lá. Já estava lá o Dom. Olha que lindo. Exatamente. Aí a gente está fazendo. Todo mundo nasce com propósito, né? Com propósito. Mesmo que a gente não descubra. Nasce, isso aí. Né? A vocação. Eu diria o sentido, né? Descobrir o talento, o dom. Mas assim, se os pais e o processo educacional do mundo, eu não estou falando só de Brasil, porque está falando de gente, ser humano está no mundo todo. Se tivesse noção de quão valioso é isso, não identificar. É fácil, né? Não é nada fácil. Escola, uma professora para 30. Como identificar? A professora teria que ser auxiliada, Mas né? em casa, eu pergunto para os meninos, o que seu pai faz, sua mãe faz? Não sabe. Não. A criança antigamente sabia. Porque não é questão de ausência, é de referência, de beleza, o que seu pai faz. É admirável. Não importa o que ele faz. Tem um cliente que virou para mim e falou assim, olha só, eu aprendi a ser honesto e verdadeiro com meu pai. Como assim? Eu sabia quem que era o pai dele? Falei, como assim? O pai era chefe do narcotráfico. Falava que ia matar e matava mesmo. Sim, mas para ele era... Para ele era verdade. Era verdade, honesto. Ele não seguiu o caminho e admirava o pai. Porque o pai era verdadeiro. Olha que beleza. O verdadeiro pai era. Matava. É igual a gente que leva filho no shopping. Se você continuar assim, você largar aí. Você não larga nunca. Você perde a autoridade moral. Deve dizer o outro tinha. O outro tinha autoridade moral. Você não tem. E outra coisa, o pai não sabe. Igual uma clientezinha minha falando, filho, com esses problemas, não sei o quê, não dando bem com o pai. Um menino de 6 para 7 anos, preocupado com a Vale do Rio Doce. Como assim 6, 7 anos? O que é isso? Tá tudo assim hoje, sabe? Dá até medo. O menino entra em campo, dá medo. Entra em consultório, dá medo. Então, assim questão. Como que foi? Tá acabando com o meio ambiente, sei o quê. E a mãe questionando que o pai estava afastado. Quando o pai trabalha com energia solar, eu falei, mostre para o seu filho a beleza do seu pai. Ele trabalha com ambiente, energia solar. Eu falei, nossa, nunca pensei nisso. O menino não sabia que o pai trabalhava com a beleza. Olha só que lindo. Verdade. Entendeu? Os meninos sabem. Aí eu vejo lá no meu neto, né, bonitinho, essa minha menina que mora no interiorzinho de Minas, 1.000 habitantes a cidade, 4.000 municípios. O pai foi eleito prefeito, bacana demais, honesto, aquela coisa certinha. Aí eu fui passear com o meu neto na rua, 5 anos, 6, agora está com 9. Ele virou, ele virou e falou assim, eu tinha vontade de arrumar um tanto de dinheiro, de achar um tanto de dinheiro aqui na rua.
Para que você queria? Eu ia dar tudo pro meu pai, porque ele estava fazendo tanta coisa boa lá para minha cidade. Olha que beleza, gente. Ele admirando o pai, Tá admirando. Né? Que o pai tá Queria fazendo um monte de coisa. Queria para ajudar. Para ajudar ele, Isso dar continuidade à coisa boa. Você não vê isso. Quem é meu pai, quem é minha mãe? Como Jesus disse, não vê. E os meninos intensos nesse orgulho, dom. Né? Escola não está dando conta, os professores estão adoecendo, e tem razão. Nossa, muito. Os mais, por conta desse olhar. E aí que a gente entra e trabalha buscando um remedinho para acalmar, como diz o James Hillman, né? Tem que abaixar o dom, a intensidade. Não tirar. Não tirar. Modular. Não patologizar. Modular. É igual o negócio do TDAH, né? Que eu brinco muito com o pessoal. TDAH. Gente, déficit de atenção não é múltipla atenção. Você põe um TDAH para controlar um aeroporto, lá na torre, se tiver 50 aviões, ele controla os 50. Se tiver um avião, o avião cai. Porque vai prestar atenção em outras coisas, vai prestar atenção no avião. É o que acontece com os meninos em sala de aula, aquela aula chata, que até hoje eu não sei para que serve. Eu fiz química e não sei fazer sabão. Para que serve? Ele não sabe também, não. Na prática, né? Aí fica voando. Aí vai ter que dar remédio para aguentar. Vai ter que pôr Ritalina, Venvança na caixa d'água da escola para todo mundo prestar atenção, para o professor dar conta. Agora eu brinco com o pessoal, dá um monte de coisa para ele fazer ao mesmo tempo. Eu brinco que a sala futura vai ser que ter 2 ou 3 professoras. Eles vão dar notícia das 2 professoras. De uma só, não dão notícia nenhuma. E aí vai, essa loucura. Entendi o que você está falando. Percebeu? Esse limite do patologizar, que precisa... Estou falando de contra não. E nem o remédio, que precisa. Mas dessa consciência... Mas não é nessa maneira como está sendo feito. De reconduzir o processo para sair da patologização. Mas mesmo você fazendo um diagnóstico... Primeiro que um diagnóstico... dentro da psiquiatria, é um diagnóstico de exceção. Você tem que eliminar todas as outras possibilidades. Isso é interessantíssimo, porque você tem que, antes de ver, mas ele sempre foi assim ou ficou assim? Porque o TDAH é desde sempre. Uma criança mais impulsiva, mais hiperativa, tem lá seus hiperfocos, né? Quando ele gosta de uma coisa, aquilo ali vira o mundo, né? Agora, de repente, todo mundo começa a procurar com 20 anos, porque vai fazer um concurso, aí quer o remédio. Eu falei, mas o remédio não funciona para quem não tem. Pelo contrário. Já ir rotulando, só vai atrapalhar. Pelo contrário, vai dar remédio de TDAH para quem não você vai abrir uma ansiedade, um pânico, uma insônia, uma compulsão. E aí vai. Tudo tem. A gente tem que ver, tudo existe, mas não jogar todas as fichas no baú patológico e descansar. O ser humano é mais do que um rótulo.